Olá, sejam muito bem-vindos a esta segunda sessão sobre desinflamação. Hoje vamos falar sobre traumas e sobre o nosso sistema nervoso, reprogramação do sistema nervoso, autossabotagem, o que é isto, afinal de contas, como é que o nosso sistema nervoso interfere com o nosso corpo, com a nossa saúde emocional e como é que nós podemos contornar toda esta situação, desinflamando o nosso corpo e como é que isso se reflete em conseguirmos alcançar melhor os nossos objetivos. Então, a verdade é que nós vamos acumulando vários traumas na nossa vida, ao longo da nossa vida, tanto a nível do nosso cérebro como a nível do nosso corpo, e não temos noção deles porque, à medida que o tempo vai passando, de facto, não fica presente no nosso consciente, ou pelo menos não a maior parte. Mas a verdade é que no momento em que um trauma acontece, e vamos pensar, por exemplo, quando somos crianças, várias situações podem ocorrer, desde quedas que nos assustam, desde situações, desde brincadeiras de outras crianças, que podem interferir no momento de forma impactante com o nosso bem-estar emocional. E sem termos noção, porque depois o tempo passa, porque depois vamos crescendo, porque as coisas esquecemos, mas de facto ficam em nós e alteram a forma como o nosso corpo vai agindo em função desses traumas que nós vamos vivendo. E, portanto, nós não pensamos neles de uma forma como se existissem, como se estivessem lá, mas a verdade é que eles estão constantemente a moldar a forma como nós pensamos, a forma como nos comportamos, a forma como nós reagimos aos eventos que aparecem nas nossas vidas, e por isso cada trauma, cada experiência, e lá está, não tem de ser algo que hoje, pensando e olhando para trás, possa ser assim tão significativo e tão impactante nas nossas vidas. No entanto, na altura em que aconteceu, teve impacto. Por exemplo, eu vou conduzir num dia de chuva e apanho uma estrada muito molhada e acabo por ter, o meu carro faz uma derrapagem ou eu quase que tenho um acidente, e isso causa-me uma reação com impacto no meu sistema nervoso. E eu posso até começar a associar, sempre que está um dia de chuva, ou sempre que eu passo num local parecido com aquele, eu vou pensar que eu posso ter um acidente. E, portanto, isso vai-me fazer ter uma reação preventiva, ou vai-me deixar mais em tensão. E isso pode aplicar-se a qualquer outra situação das nossas vidas, pode aplicar-se às pessoas com quem nós estamos, aos meios que nós costumamos frequentar mais, pode até, lá está, impactar também a forma como nós reagimos aos alimentos. E nós não pensamos nisso muitas vezes. Nós achamos que se fazemos uma determinada reação, temos um impacto, um determinado alimento tem um impacto no nosso organismo, mas grande parte das vezes a memória que nós guardamos do alimento tem mais impacto em nós do que o alimento em si. Então é normal, à medida que nós vamos introduzindo certos alimentos no nosso corpo, à medida que os anos também vão passando, podemos começar, sem termos consciência disso, o nosso cérebro pode começar a registar reações de desconforto relativamente a um alimento, e então ele poderá ainda estar na boca e já estar a começar a despertar no nosso sistema digestivo ou na musculatura à volta do nosso sistema digestivo uma reação de tensão que irá receber mal esse alimento no nosso corpo. Então, várias partes do nosso corpo podem sofrer com estes pequenos traumas que nos vão acontecendo. Que muitas vezes chamar trauma parece algo demasiado forte, mas a verdade é que são registros, registros de coisas que não correram bem e, portanto, são memórias negativas que influenciam a nossa postura, o nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas reações. E isso pode criar em nós um estado de alerta de que nós não nos apercebemos. Vamos por partes. O nosso sistema nervoso é formado, ou aliás, o sistema nervoso autónomo, aquele que reage sem nós termos de pensar propriamente, ele divide-se em dois, o simpático e o parasimpático. Vamos falar no parasimpático, que é aquele que desejavelmente agora deverá estar ativo, de forma muito sucinta e de forma muito simples. O sistema nervoso parasimpático, ele tem um nervo que é muito importante e de que eu falo muitas vezes, o nervo vago, que afinal, na verdade, não é apenas um nervo, são dois, é um par de nervos. Os nervos vagos que ligam o nosso intestino ao nosso cérebro. E é um nervo tão importante que, se nós estivermos, por exemplo, com uma distensão abdominal, com a barriga mais inchada, se nós fizermos reação a determinado alimento, ele vai de imediato influenciar o nosso cérebro e vai nos fazer ficar mais em baixo, com menos energia, mais irritados.
Então, esta conexão entre o cérebro e entre o intestino é feita de forma muito rápida e muito simples, através deste nervo, que, para além de comunicar estes dois órgãos importantes, também vai ter ação ao nível de outros órgãos do nosso corpo, nomeadamente do estômago, do fígado, do sistema reprodutor, do sistema respiratório. Então, este é aquele que funciona bem quando eu estou num estado de calma. Se eu estiver em stress, o que vai acontecer é que o sistema nervoso simpático vai entrar em ação e o sistema nervoso simpático contraria tudo aquilo que o parasimpático faz, ou seja, todo aquele funcionamento normal do nosso sistema digestivo, do nosso estômago, do nosso intestino, da nossa respiração, tudo isso vai ser alterado em função de nos preparar para uma situação de fuga ou de emergência. E então, aquilo que vai acontecer com o nosso sistema nervoso é que poderá criar uma reação, sem que nós tenhamos consciência disso, poderá criar aqui uma reação que vai contrariar a nossa digestão, por exemplo, e vai fazer com que, ao comermos por vezes até uma simples sopa, possamos ficar muito inchados ou indispostos e dificuldade em fazer a digestão, porque o sistema nervoso simpático é aquele que atua quando nós estamos perante uma situação de emergência, conforme eu dava o exemplo há pouco, de termos uma travagem brusca quando vamos a conduzir e ficamos acelerados. Esse é o sistema nervoso simpático a agir. No entanto, ele é feito para isso. Atua e passa outra vez ao modo parasimpático. Agora, quando eu vivo num estado de stress permanente, eu vivo constantemente nesse estado de alerta. E o que vai acontecer é que, em vez de ter o nervo vago ali a comunicar entre o cérebro e entre os nossos órgãos um estado de calma e de bom funcionamento, o que vai acontecer é que eu vou ter constantemente estes órgãos, todos, ou alguns deles, sobretudo, vão acabar por estar a funcionar de forma menos ativa e menos adequada a uma boa digestão, a uma respiração calma e tranquila, ao sistema reprodutor, por exemplo, que também fica influenciado. Então podemos ter vários problemas que podem advir de eu viver constantemente neste modo simpático, porque não é suposto. Até porque a nossa coluna tem vários gânglios simpáticos que vão inervar, ou seja, vão diretamente para os órgãos em questão, para fazer com que eles deixem de estar tão ativos para desviar a circulação sanguínea para os nossos músculos, num caso de termos uma reação de stress. De emergência, vá lá. Só que quando vivemos em stress, o nosso corpo não distingue se estamos em modo sobrevivência ou se estamos simplesmente em modo estressado. Para o nosso organismo, funciona tudo exatamente da mesma forma. E então, de que forma é que o nosso corpo vai manifestar estas sensações de alteração do funcionamento do nosso sistema nervoso? Vamos começar por sentir tensões, zonas que estão constantemente contraturadas, a cervical tensa, a face tensa, várias partes do corpo com rigidez, com desconforto. Tonturas são muitas vezes também frequentes quando temos este estado de tensão emocional. Desconfortos digestivos, conforme eu dizia há pouco, e depois estão também muito associados a determinadas emoções, a determinados estados. Assim como, por exemplo, o torcicolo muitas vezes está associado ao facto da pessoa estar perante uma situação em que não quer ceder, em que se mantém num estado de tensão, de bater o pé. Claro que também poderá estar associado a outras situações de desequilíbrio do corpo, mas as nossas emoções, aquilo que nós projetamos dentro de nós, vai acabar por se manifestar no nosso organismo. Assim como lá está, por exemplo, preocupação excessiva manifesta-se no nosso estômago, numa digestão mais lenta, mais difícil, e assim como quando estamos com a sensação de inquietação no nosso corpo, também acaba por ser muito provocado por estados em que estamos, por exemplo, com incertezas, com dúvidas, então ficamos inquietos, e isso reflete-se também no nosso organismo, no nosso estado físico. Então, há aqui uma relação muito próxima entre a ativação do nosso sistema nervoso e entre todos estes sinais que o nosso corpo muitas vezes dá. E várias vezes os pacientes chegam à clínica e acabam por ter vários destes sintomas, ou um apenas que seja, e aquilo que acontece é que quando faço aquela primeira avaliação, onde conseguimos fazer uma análise do estado da pessoa, da vida que a pessoa leva, grande parte das pessoas não tem noção do estado de stress em que vive, porque já se adaptou a ele, então já faz parte. E só quando começamos a desconstruir e a fazer com que a pessoa perceba a quantidade de situações que tem na sua vida diariamente para resolver, é que a pessoa começa a perceber que de facto, se calhar, é muito para aquilo que tem, para aquilo que vai aguentando todos os dias.
E depois, mais um tipo de reação muito frequente também, são situações como reações cutâneas, alergia, pele atópica, psoríase, são muitas vezes relacionados com alterações emocionais do nosso corpo. Mas para além disso, nós podemos falar aqui em dois músculos muito importantes, como o nosso diafragma e como o psoas. Estes músculos são o diafragma, o principal músculo respiratório, é um músculo que entra em tensão quando nós estamos com o sistema nervoso simpático ativo e que, se não funcionar normalmente, se não descer para nós inspirarmos e subir quando nós expiramos, não vai facilitar, por exemplo, o trabalho do fígado, a libertação da bilis, não vai, por exemplo, também facilitar os movimentos do estômago, com alguma massagem ao próprio estômago que ele executa quando desce para nós inspirarmos. E quando o diafragma está tenso, ou seja, quando ele está muito subido, vai acabar por esticar este músculo, que é o músculo psoas, muito conhecido por ser o músculo da alma, porque reflete o nosso estado de espírito, reflete quando nós estamos mais em tensão, mais em stress. E o que é que acaba por acontecer? Este músculo interfere com a mobilidade da nossa coluna, interfere com distensão abdominal quando está rígido, empurra o abdômen para a frente, interfere com rigidez nas nossas ancas, removendo mobilidade e fazendo com que nós fiquemos mais com algumas dores nas ancas ou mesmo só rigidez. Interfere também com o funcionamento, ou poderá interferir, com o funcionamento de glândulas muito importantes, como são as glândulas suprarrenais, porque como os rins estão localizados aqui juntinho a estes músculos e logo por debaixo também do nosso diafragma, quando temos um aumento de tensão destes músculos, estas glândulas poderão acabar por ter um funcionamento mais deficitário e poderão refletir-se em várias situações do nosso corpo, como o controle das tensões arteriais, como a fertilidade, como várias situações, como por exemplo até o funcionamento da tireoide. Então há vários aspectos do nosso corpo que dependem de um bom funcionamento destas glândulas suprarrenais e que só vai correr bem se nós conseguirmos relaxar o nosso corpo aqui por dentro, porque senão ficamos todos alterados e muitas vezes não percebemos porque é que o facto de estarmos nervosos interfere tanto com o funcionamento de tantos órgãos do nosso corpo. Depois, falando então sobre o diafragma, aquele tal músculo importante da respiração, eu gosto muito de mostrar este autor, que acabou por ver no diafragma a projeção exterior de vários padrões de pessoas. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, um diafragma que ele próprio está tão subido, mas tão nesta posição assim mais em arco, que é muito característico de pessoas com uma presença muito dominante, pessoas que têm uma presença quase que até autoritária muitas vezes. E isso tem a ver precisamente com o seu diafragma, a forma como ele se movimenta e como faz a energia da pessoa subir na direção do cérebro, o que faz também com que a pessoa muitas vezes se imponha perante os outros. Da mesma forma, podemos ver aqui uma postura já mais rígida, de uma pessoa comprimida, de uma pessoa mais preparada para obedecer. E vemos que, tendencialmente, são pessoas com mais dificuldade em engordar, são pessoas com mais tendência à rigidez, corpo muito, muito rígido, e pessoas que, por norma, não engordam muito, precisamente porque, devido a este movimento do diafragma, acaba por acontecer uma maior movimentação intestinal e muitas vezes até uma fraca absorção de nutrientes. Da mesma forma, o diafragma pode acabar por estar numa posição muito mais distendida para pessoas que desde muito cedo nas suas vidas começaram a carregar mais peso do que aquele que conseguiam aguentar. E então acabamos por ver um diafragma com este tipo de forma, muito associado a pessoas com muito volume e gordura abdominal. São pessoas que, muitas vezes ouço isto nas consultas, são pessoas que dizem que até o ar as engorda. E antigamente eu não percebia esta expressão e acabava por brincar com as pessoas que diziam isto. Mas a verdade é que acaba mesmo por acontecer uma facilidade medonha em engordar, quase sem fazer nada por isso. Claro que obviamente não é o ar que engorda as pessoas, mas esta projeção, este posicionamento do diafragma promove esta forma física e por isso sim, é muito importante fazermos um bom desbloqueio do diafragma para conseguirmos que esta pessoa tenha resultados
por exemplo, na sua perda de peso, na recuperação de autoconfiança, no combate às depressões. E por último, esta forma que vemos aqui deste lado é uma forma que está muito associada a pessoas altamente depressivas, a pessoas que têm pouca energia, a pessoas que têm muita instabilidade, pouca massa muscular, e lá está, tudo porque tem a ver com muita falta de autoconfiança, muita falta ou muitas tristezas também ao longo da vida. Então, o nosso diafragma acaba por sofrer um impacto tão grande que altera verdadeiramente a nossa forma física, o nosso aspecto. Então, como é que nós conseguimos contornar e sair deste padrão de quase às vezes que parece que não há volta a dar? É perfeitamente possível. Nós temos 4 hormonas chamadas hormonas da felicidade. Chamam-se dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Todas acabam em ina e cada uma tem uma ação diferente no nosso corpo. A dopamina, e vamos já falar um bocadinho mais sobre ela, é aquela que nos dá uma sensação de prazer mais imediato, muito associada à recompensa, à conquista de algo. A serotonina, se calhar já ouviram mais falar, é muito conhecida pela hormona da felicidade, embora todas estas sejam hormonas da felicidade, mas a serotonina é aquela que, por exemplo, o nosso intestino consegue produzir em grande quantidade. Produz 80% desta hormona, 80 a 85% desta hormona, e embora ela não consiga chegar ao cérebro, promove-nos uma sensação de bem-estar tremenda. Assim como as endorfinas estão muito relacionadas com a sensação natural de euforia, é aquela alegria natural. Pronto, estamos simplesmente de bem com a vida. E a ocitocina, muito relacionada com a sensação de afeto, de segurança e de confiança. Muitas vezes aquela que as mães desenvolvem quando são mães. Então, o que é que acontece? E por que é que eu estou a falar nestas hormonas também? Porque muitas vezes nós propomos-nos a fazer um programa de perda de peso, propomos a começar a treinar, propomos a cumprir algo, a fazer algo que no momento parece-nos tão óbvio e acreditamos mesmo que vamos ser capazes de fazer. Mas ao fim de poucos dias começamos a procrastinar, se calhar ainda não começamos, se calhar começamos, mas depois já não nos dá jeito de continuar, se calhar já vamos deixar para depois, ou porque vamos de férias, ou porque temos isto, ou porque temos aquilo. Então é aqui que entra a compreensão da ação da dopamina, porque quando estamos muito habituados a ter a dopamina demasiado presente em nós, em detrimento das outras hormonas, o que vai acontecer é que a dopamina, ela apenas ocupa uma parte do nosso cérebro, que está muito relacionada com a sensação de recompensa imediata. Contrariamente à serotonina, que acaba por ser algo que nós começamos a estar mais habituados a ter de fazer algo para a obter, ou seja, uma rotina. A serotonina requer rotina, a dopamina requer situações mais esporádicas, mais espontâneas. Então, quando eu tenho, por exemplo, hábitos de consumir algo que me dê um prazer a curto prazo, como açúcar, como álcool, como certas drogas, como até as redes sociais hoje em dia já estão relacionadas com este prazer rápido da dopamina, jogos, fast food, compras impulsivas, tudo isto pode criar em nós uma sensação de satisfação rápida, de recompensa rápida, e isto pode nos viciar na produção de dopamina, sem que nós tenhamos essa noção. Enquanto que tudo aquilo que vai demorar um bocadinho mais de tempo ou que requer um efeito mais repetitivo para nós, vai produzir serotonina. É como, por exemplo, termos um intestino que funciona bem. Um intestino pode funcionar bem um dia, mas se não funciona bem regularmente, já não vai produzir esta serotonina da mesma forma. É como comer de forma saudável, o consumo de proteínas, até o prazer de cozinhar saudável, com a sensação de que estamos a cuidar de nós, a fazer algo positivo para nós e para a nossa família, a cuidar das pessoas de quem gostamos. Praticar yoga ou praticar outra atividade física qualquer, ouvir música, tudo isto, todos estes hábitos que nós podemos adquirir e que se podem tornar rotinas, conferem-nos uma maior capacidade de produzir aquela que ali está entre aspas dopamina lenta, que na verdade acaba por se converter em serotonina. E isto gera-nos equilíbrio em termos de compensação de prazer no nosso corpo. E por isso é que nós vemos tantas pessoas com efeito ioiô.
Ou seja, o que é que muitas pessoas acabam por fazer nesta altura do ano, sobretudo no verão? Têm um objetivo a curto prazo, que é ficar em forma para a praia. Ok, e até conseguem, esforçam-se porque têm esse objetivo e vão atrás. Mas depois passa à praia e rapidamente desistem de continuar a cuidar de si mesmas, porque já obtiveram a sua recompensa, já têm a sua resposta rápida. Então, o que vai acontecer é que rapidamente esta cai, a serotonina também, que se calhar até a pessoa percebeu que lhe fazia bem, sentiu-se bem, está tudo certo, mas depois não consegue continuar, porque já não tem aquele objetivo inicial que a fez começar todo o processo. Por isso é que eu chamei ao meu e-book Desinflamar com Propósito, porque o propósito de tudo o que nós fazemos é que nos ajuda a controlar este equilíbrio hormonal entre todas estas hormonas para que estejam presentes na nossa vida diariamente, equilibrando a nossa saúde física e a nossa saúde mental e emocional. Da mesma forma, lá está, quando nós temos o nosso propósito, até o definimos, mas depois faltam-nos estratégias para nós o atingirmos, entramos no modo de autossabotagem, que é quando o cérebro encontra desculpas para não cumprir no imediato aquilo a que se propôs antes. E lá vem então, facilmente, eu defino, não vou pegar no telemóvel a partir das 9 da noite para dormir bem, mas depois até pego e pronto, e vou encontrando desculpas para mim mesma. Ou então dizer, não como mais batatas fritas, mas pronto, é só hoje, ou só porque não sei quem fez anos, ou só porque isto, ou só porque aquilo. E acabamos sempre por encontrar essas desculpas, porque não temos uma boa estratégia de base e também porque vivemos muito num estado de alerta com o nosso sistema nervoso simpático ativo e precisamos passar para o parasimpático para conseguirmos ter este controle, esta regulação hormonal. E depois também para que aconteça isto, de que eu gosto imenso de falar, e por isso é que eu propus também no meu e-book os 21 dias, porque os 21 dias são de facto importantes para que ocorra isto. Neuroplasticidade. Nós temos dois tipos de neuroplasticidade. E o que é isto, a neuroplasticidade? É a forma como o meu sistema nervoso se adapta a uma mudança. Nós temos uma neuroplasticidade funcional e temos uma neuroplasticidade estrutural. A neuroplasticidade funcional é algo que eu posso mudar ao fim de poucas horas. Se eu fizer uma formação, se eu sair motivada dessa formação, se aquilo encaixar bem na minha cabeça e se eu perceber, é este caminho, eu vou fazer isto, eu consigo começar logo a mudar o meu mindset. E então é isto que nós chamamos de neuroplasticidade funcional, ou seja, é rapidamente uma adaptação da forma como os meus neurónios passam a informação uns aos outros e como vão procurar caminhos no meu cérebro e no meu sistema nervoso todo para estarem ativos. Agora, depois nós temos outro tipo de neuroplasticidade, porque é aquela que nos permite aguentar estes resultados por mais tempo. E chama-se então a neuroplasticidade estrutural, que é precisamente aquela que demora 21 dias a começar a formar-se de forma mais mantida no nosso corpo. Então, eu primeiro preciso criar esta neuroplasticidade funcional e mantê-la no tempo para que o meu sistema nervoso de facto se reorganize. À medida que certas células vão morrendo e vão nascendo umas novas para as substituir, então, ou então a conexão entre essas células também se vai formando de novo, então eu aproveito estes tais 21 dias para criar uma nova neuroplasticidade estrutural, que me vai ajudar a ter resultados então a mais longo prazo um bocadinho. Muito embora este processo possa demorar até 66 dias, dependendo do estado de cada pessoa, dependendo do quão difícil é em cada caso fazer mudanças, mas 21 dias são o mínimo necessário para que tal aconteça. Então, como é que nós começamos a fazer este tal processo de neuroplasticidade e de reequilibrar o nosso corpo? O mesmo senhor que nos falou sobre os diafragmas também nos apresentou aqui umas imagens muito interessantes, que são sobre vários diafragmas do corpo. Ele mostra-nos que, eu adoro esta imagem porque ajuda-nos muito na parte da reeducação postural, que eu considero ser um dos primeiros passos para mudar também a nossa mente, porque a mente e o corpo estão constantemente conectados. Se eu tenho uma postura deprimida, cabisbaixa, se eu me posiciono assim, eu não estou a passar uma informação positiva, dinâmica ao meu cérebro. Eu tenho que ter uma postura mais ativa, mais firme, para passar uma mensagem positiva ao cérebro. E aí eu vou começar a conseguir construir imagens e pensamentos e linguagem mais positivos também. Então, para isso, para começar a modificar a minha postura, eu vou ter em atenção
estes 5 diafragmas do nosso corpo. E falo 5 diafragmas entre aspas, porque na verdade nós só temos um fisiológico, mas nós temos 5 partes do nosso corpo que, se nós soubermos dar alongamento suficiente, ou se nós imaginarmos que as estamos a alongar, nós conseguimos criar muito mais mobilidade e mais espaçamento entre as nossas articulações, entre as nossas vértebras, entre todo o nosso corpo e dar alongamento a músculos que por norma ficam muito, muito tensos. Então, o primeiro diafragma é aquele que nós falamos há pouco, é o diafragma que existe mesmo, é este músculo que está abaixo das nossas costelas, ou aliás, por dentro das últimas costelas, e que quando nós inspiramos, deve descer. É uma sensação como se nós fôssemos empurrar o fígado na direção dos pés. Então, quando eu inspiro, eu deixo o meu diafragma descer e sinto que os órgãos vão junto e deixo que as costelas também se afastem um bocadinho. Isto promove um alongamento real do diafragma e é assim que nós devemos respirar, ou que nós devemos inspirar. E quando expiramos, simplesmente relaxamos e o diafragma sobe naturalmente. Agora, para além deste diafragma, nós vamos concentrar-nos também neste, o da cervical. O da cervical, porque está muito relacionado com a tensão que nós acumulamos, tensão que nós armazenamos quando nós estamos preocupados, a tensão das coisas que nós não verbalizamos, que nós não dizemos e que nós acumulamos aqui dentro e esse fica armazenada na nossa língua, como nós também já vamos ver na imagem a seguir. Então, respirar por este pseudodiafragma, no fundo, é criar um alongamento na cervical e quando eu inspiro, eu sentir o ar a percorrer toda esta região aqui, na região do pescoço, no fundo. Então, se eu fizer uma boa inspiração, onde eu sinto o meu primeiro diafragma a descer, eu posso tentar também que este segundo diafragma também faça o mesmo, também alongue, também desça, ficando com um espaço maior entre a cabeça e entre o corpo. Isto, de forma não só metafórica, também de forma real, permite criar espaço para que haja aqui uma melhor comunicação entre o pensamento e entre a ação, entre o que nós pensamos e entre a forma como o nosso corpo manifesta os nossos pensamentos e age em conformidade. Depois temos um outro local muito importante, que é aqui mais ou menos ao nível das orelhas. E porquê que este local é tão importante? Porque quando nós estamos tensos, nós criamos muita tensão neste local, nas orelhas, e as orelhas de facto perdem mobilidade. Tanto que quando formos falar especificamente sobre o nervo vago, numa próxima formação, nós vamos aprender a mexer as orelhas para soltar o nervo vago, porque esta de facto é uma região onde acumulamos muita tensão. Então, quando inspiramos, se nós pensarmos que também temos de alongar esta parte, vamos crescer mais um bocadinho e vamos soltar mais uma parte de tensão importante que também se manifesta para a nossa face, criando alterações, por exemplo, no funcionamento da articulação temporomandibular, da ATM, estando também muito relacionado com bruxismo e com DTM, disfunções temporomandibulares. Por último, aliás, temos aqui um outro muito interessante que fica aqui em cima no nosso crânio, porque quando estamos com muita preocupação, muita tensão, muito cansaço, nós de facto ficamos com muita tensão nesta região toda. Então, se eu tentar pensar que quando eu inspiro, eu consigo sentir o ar a fluir por toda esta região, eu consigo quase que criar um espaço maior para que o ar circule ali, eu vou conseguir, desde logo, promover um relaxamento muito maior no meu sistema nervoso também. E agora sim, por último, o diafragma das ancas, e volto a dizer diafragma entre aspas, ok? Porque só existe este diafragma. Este é um metafórico. Mas em bom rigor, se eu conseguir sentir as minhas ancas com espaçamento suficiente, se eu conseguir inspirar, quando eu inspiro aqui no meu diafragma verdadeiro, se eu conseguir sentir que eu quase que tenho uma continuidade até cá embaixo e que esta inspiração vai fazer com que as pernas se afastem um bocadinho mais do tronco, criando então aqui um maior alongamento das ancas, eu vou estar a descomprimir uma região extremamente importante, como eu vos mostrei há pouco, a região onde está ele, o psoas, se insere, criando aqui uma maior compressão entre o fémur e entre a bacia. E, portanto, quando eu inspiro naquela região, para aquela direção que vos mostrava há pouco, eu vou ter uma maior descompressão, uma melhor mobilidade em todo o meu corpo.
E um corpo móvel é um corpo leve. Um corpo móvel é um corpo que tem um sistema nervoso equilibrado. Então, só por começar a respirar melhor, eu reequilibro melhor o meu corpo, o meu sistema nervoso. Eu reduzo estados de ansiedade. E, para além disso, eu também altero a minha forma física. Pois, como vos mostrava também na imagem de há pouco, estes diafragmas todos interferem com, por exemplo, termos uma barriguinha mais proeminente, termos um glúteo mais caído, termos aquela postura mais de corcunda nas costas, não é? Uma hipercifose. Podemos ter tantas alterações posturais que se manifestam em desagrado estético, no fundo. Então, quando eu trabalho isto, eu melhoro todas estas situações. E por isso é que a ansiedade e a inflamação estão intimamente relacionadas. Porque quando e isto há vários estudos que mostram, quando eu estou num estado de ansiedade, eu mobilizo mais o tecido adiposo, ele inflama mais. E ao inflamar mais o tecido adiposo, sobretudo abdominal, que é o que mais responde ao estado de ansiedade, eu vou ter uma maior acumulação de gordura. Então é muito importante eu baixar o meu estado de ansiedade se eu quero de facto ter resultados visíveis ainda para este verão. E por isso é que lá está, volto a dizer, no e-book que eu lancei há pouco tempo, no e-book eu falo muito sobre esta ação do sistema nervoso e a importância que é nós o normalizarmos para conseguirmos ter um corpo responsivo a uma dieta anti-inflamatória. Para além disso, então falava-vos também sobre esta região da garganta, sobre as emoções, sobre aquilo que nós não exprimimos, mas falei-vos também sobre a língua. E a verdade é que, se nós pensarmos quantas vezes é que nós mobilizamos a nossa língua, nós falamos, é verdade, mobilizamos a língua, mas grande parte das vezes a língua encontra-se num estado de tensão muito grande e é necessário nós conseguirmos desbloquear a língua. Então, para além da língua ser importante para nós libertarmos tensão, ela é importante até mesmo para nós vermos o formato do nosso rosto, o formato dos nossos lábios. E porque em cada posição em que a língua fica menos bem posicionada, vá lá, eu tenho uma alteração no meu rosto. Então vejo que na posição de cima, quando a língua está encostada ao céu da boca e termina mesmo antes dos nossos dentes incisivos aqui superiores, nós temos ali uma espécie de uma bolinha mesmo atrás desses dentes. Quando a língua fica aí encostada, nós temos a língua bem posicionada. E quando a língua está caída, nós ficamos com o rosto assim, sem forma. Portanto, trabalhar a língua desde logo é importante até pela questão estética, mas para além disso é importante para não termos, por exemplo, alterações nestas primeiras vértebras que estão entre o crânio e entre a nossa coluna cervical e não termos dores de cabeça, não termos alterações na nossa ATM, não termos a cabeça muito projetada para a frente. Então, o que é que nós fazemos quando precisamos corrigir a nossa língua? Vamos fazer um exercício que devemos fazer todos os dias e podemos fazê-lo logo pela manhã, quando acordamos. Primeiro, pôr a língua muito de fora. Quando pomos a língua muito para fora, nós conseguimos libertar a tensão da garganta e conseguimos também libertar a tensão entre o crânio e entre a cervical. Então, para além de pormos a língua muito para fora, vamos também mover a língua para os lados, para a esquerda, para a direita, muito para cima, e o que vamos começar a procurar é a sensação de alívio na garganta. E para além disso, pôr a língua de fora e tentar rodar a cabeça para um lado e rodar a cabeça para o outro, vai melhorar também a mobilidade da cervical. É um exercício extremamente útil, não apenas para libertar emoções do nosso sistema nervoso, mas para libertar tensão também acumulada e ajudar a equilibrar o sistema nervoso e o nosso nervo vago. Então, como eu vos dizia, o nosso sistema nervoso altera muito o funcionamento dos nossos órgãos internos e não raras vezes altera a nossa postura. Muitas vezes eu vejo pacientes que chegam à clínica, que chegam assim com o peito muito fechado e quando vou tocar na região do externo já estou a adivinhar que vai ter dor nessa região. Então, aquilo que já sei é que a pessoa vem num estado de tristeza grande, uma tristeza acumulada. E essa tristeza afeta muito a nossa postura. Se nós pensarmos quantas vezes dizemos estou triste, e o facto de dizermos estou triste, assumimos logo esta posição. E nós fazemos isto em relação a qualquer outro sentimento, a raiva, a preocupação, a medo. E isto sim interfere com o funcionamento dos nossos órgãos e sim interfere com a nossa postura e sim faz-nos entrar num círculo vicioso de desprogramação do nosso sistema nervoso.
Portanto, deixo-vos aqui mais duas técnicas para vos ajudar a reprogramar o sistema nervoso. Então, primeiro, conforme vimos, tinha a ver com libertar a tensão armazenada na língua. O segundo chama-se Emotional Freedom Technique, ou EFT, e tem a ver com pontos. Estes pontinhos pretos que vocês aqui veem, que são pontos que nós fazemos assim, colocamos os nossos dedos desta forma, o dedo médio sobre o dedo indicador, e fazemos assim umas batidinhas na nossa cabeça, assim, ao de leve, em cada ponto. Fazemos mais ou menos 8, 10 vezes, assim é um ritmo mais ou menos constante. E o que é que nós temos de fazer ao mesmo tempo? Fazemos uma terapia, vá lá, interna de aceitação. Isto é útil quando nós queremos trabalhar uma emoção que está a ser difícil para nós trabalharmos. E então, quando eu quero aceitar algo e seguir em frente, eu faço esta terapia. Então, sigam a ordem dos pontos que aqui estão. O primeiro ponto é o ponto da mão, é o ponto de karaté. É como se fôssemos mesmo fazer um golpe de karaté e vamos bater aqui. O segundo ponto são dois, são estes aqui junto aos nossos olhos. E depois por aqui fora, ao longo da face, é só seguirmos exatamente estes pontos que aqui estão. Demoramos uns 10 minutos, 15 minutos, vá lá, porque deve ser feito com intenção, no momento de relaxamento, quando estamos mais sozinhos a meditar sobre as nossas emoções. E por último, deixo-vos também um exercício respiratório para soltar os 5 diafragmas do corpo que estivemos a ver há pouco. E este exercício respiratório consiste na técnica do quadrado. E é uma técnica muito simples, em que nós devemos inspirar durante 4 segundos, alongando todos aqueles diafragmas, fazendo-os funcionar, e depois aguentamos o ar em apneia durante 4 segundos, e depois expiramos durante 4 segundos, e ficamos em apneia outra vez durante 4 segundos. Então eu inspiro, depois eu retenho o ar cá dentro, 4 segundos em apneia, e depois eu expiro, 4 segundos, e 4 segundos em apneia. E faço este exercício durante 2 minutos, 3 minutos, aquilo que eu conseguir aguentar ou aquilo que eu sentir que preciso até ficar mais calma. É um excelente exercício para fazer, por exemplo, antes de ir dormir, à noite, para ir dormir tranquila e ter um sono com mais qualidade, ou até pela manhã, para começar um dia a energizar-me mais e a pensar no dia que eu vou ter pela frente e focar os meus objetivos, de forma a conseguir reprogramar o meu sistema nervoso e ajustá-lo à agenda que tenho prevista para esse dia. Portanto, para hoje era isto que tinha previsto para vos falar. Espero que tenha sido útil esta formação ou esta sessão, mais assim, sobre a reprogramação do sistema nervoso e sobre a autossabotagem, e que também vos tenha ajudado a perceber de que forma é que esta autossabotagem altera as vossas vidas e se calhar até tenham conseguido identificar algumas situações em que já se propuseram várias vezes e que no fundo acabam por muitas vezes ficar de lado e agora começamos a perceber um bocadinho porquê. É preciso reorganizar as nossas hormonas, é preciso não termos predominância de dopamina, temos de ter um bocadinho de todas, e ter um bocadinho de todas requer rotinas, requer regras e requer eu implementar estas mudanças devagarinho. Não tem de ser 8 ou 80, tem de ser consistente. E o que eu implementar, às vezes é melhor implementar uma coisa mais simples e mais básica, mas conseguir criar rotinas e fazer com que essa coisa faça parte da minha vida, do que querer fazer tudo e depois não conseguir cumprir com nada por não conseguir implementá-la nas minhas rotinas. Portanto, espero que consigam começar a